Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Assim diz a palavra de Deus. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos ouvir tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Apesar de nós, sabemos que tu tens palavras que edificam-nos. E por essa razão pedimos que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco. Amém. Seja grato a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu inicio esta mensagem considerando que estamos no fim de mais um ano, dizendo, já que o nosso tema tem a ver com gratidão a Deus, que independente do que aconteceu materialmente conosco até aqui, devemos ser gratos a Deus. Se perdemos mais do que ganhamos, ou ganhamos mais do que perdemos, porque se estamos aqui vivos, existindo, estamos pela vontade de Deus. Considerando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos de 12 a 28, podemos dizer que o apóstolo Paulo faz uso de uma série de imperativos, de ordens. O primeiro imperativo tem a ver com o relacionamento dos Tessalonicenses com seus líderes, versos 12 e 13. O segundo imperativo tem a ver com o relacionamento dos Tessalonicenses com eles mesmos, entre eles, verso 14. O terceiro imperativo tem a ver com o relacionamento dos Tessalonicenses com todos, ou seja, com eles mesmos e com os que não faziam parte da comunidade deles, os descrentes, os não crentes. O quarto e último imperativo tem a ver com a vida espiritual dos Tessalonicenses, versos de 16 a 22. Por isso que Paulo ordena-os a serem gratos ou agradecidos a Deus, verso 18. A ação de graças deve ser uma das muitas características da nossa vida cristã. Contudo, é possível que você esteja manifestando mais tristeza e lamento neste fim de ano do que gratidão. Isso talvez porque para você é válido só ser grato quando as coisas vão bem. Talvez você esteja aqui hoje com o coração não muito agradecido. Porque as recordações pertinentes aos dias, às semanas, aos meses de 2024 não são das melhores. Conquanto
Paulo diz que, independente do que vivemos na vida ou do que experimentamos na vida, devemos ser gratos a Deus. Devemos agradecer a Deus. Devemos, apesar dos dias, das semanas, dos meses ruins, sermos gratos a Deus. Por essa razão, precisamos considerar alguns pontos. Prestem atenção. Primeiro, darmos graças a Deus em tudo e não por tudo. Darmos graças a Deus em tudo e não por tudo. A razão é que a preposição que inicia o imperativo, a ordem do verso 18, em tudo dai graças, é o motivo de nós darmos graças a Deus em tudo e não por tudo. Paulo inicia o imperativo som. Paulo não inicia, voltando, recapitulando, o verso 18 com a preposição por, mas com a preposição em, indicando que nós devemos dar graças a Deus em tudo e não por tudo. Mas o que significa dar graças a Deus em tudo e não por tudo? Significa que, independente das circunstâncias que nós vivemos ou estejamos vivendo, devemos dar graças a Deus, entendendo-nos que por detrás das circunstâncias que vivemos e que vamos viver e que estamos vivendo, existe um propósito. Nada, absolutamente nada, é resultado do acaso. Eu já disse aqui, reiteradas vezes, que não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Quando Paulo diz em tudo, e não por tudo, devemos dar graças a Deus, Paulo está dizendo nas entrelinhas que tudo que passa a envolver-nos na vida possui um propósito. Me vem à mente o que Jó disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, verso 21. Vocês sabem que Jó foi apanhado por inúmeras circunstâncias terríveis, desastrosas, perdeu tudo o que tinha, meteoricamente, mas a consciência deste homem não se restringiu, não se reduziu às circunstâncias que estavam envolvendo-o, porque Jó havia entendido que Deus é soberano e que está no controle de tudo. Em outras palavras, Jó bendiz a Deus, porque Jó havia entendido que nós devemos
bendizer a Deus ou dar graças a Deus, não por tudo, mas em tudo. Apesar das circunstâncias difíceis, apesar dos contratempos, apesar dos momentos difíceis, nós devemos dar graças a Deus. Não é por tudo o que eu passo a possuir, mas é por tudo que eu também desejo e não possuir. Porque às vezes eu desejei e não possuí por uma razão. Deus tem o melhor para mim, para você, para nós. Essas coisas acontecem, irmãos. Esses contratempos acontecem. Vejam, irmãos, que nós devemos viver na vida, considerando que nós estamos no fim de mais um ano. Tantas e tantas coisas vividas por mim, por você, por nós neste ano. Talvez você não se recorda do que aconteceu com você na primeira semana deste ano, ou no primeiro mês deste ano, ou no sexto mês. Mas é certo que você se recorda de algumas coisas, e talvez das ruins, das coisas negativas, e por essa razão, de lá para cá, você tem se mantido ingrato ou ingrata, porque você tem entendido que deve se manter grato ou grata quando as coisas acontecem de maneira positiva. Ou seja, quando as coisas boas acontecem conosco. E Paulo está dizendo, vocês devem, em tudo, absolutamente em tudo, dar graças a Deus. Em tudo e não por tudo. Tem a ver com tudo o que acontece conosco. Tudo que passa a nos envolver. As coisas boas, as coisas ruins. As coisas positivas e as coisas negativas. Os bons momentos e os momentos ruins. Entendendo-nos que por detrás de tudo quanto acontece em nossa vida, existe um desígnio, existe um propósito. Existe um porquê, existe uma razão. 2024 aconteceu considerando a sua vida exatamente do jeito que Deus definiu, do jeito que Deus planejou, do jeito que Deus desenhou, do jeito que Deus determinou, do jeito que Deus executou. Eu sei que os espinhos, as pedras, os momentos difíceis, os contratempos ocorreram, porque é inevitável viver nesta vida, seja em 2024 ou no ano que vem, 2025, sem pisar em espinhos. Mas isto, se temos a perspectiva de que devemos dar graças a Deus em tudo e não por tudo, não pode fazer com que venhamos a viver com a alma amargurada, entristecida, cabisbaixa. É certo, em função de sermos quem somos, que em alguns momentos nós vamos nos encontrar assim. Mas precisamos entender que, apesar dos momentos difíceis, das dificuldades, nós temos que continuar como pessoas gratas a Deus por tudo que Deus é e faz em nossa vida.
Segundo ponto que temos que considerar, considerando o primeiro, é que devemos dar graças a Deus entendendo a gratidão como um atributo que deve transcender as circunstâncias. O crente grato a Deus em tudo, é grato a Deus em tudo porque entende a gratidão como um atributo que transcende as circunstâncias. É olhar para as circunstâncias difíceis vividas em 2024, enxergando além das circunstâncias. As circunstâncias difíceis vividas em 2024 não devem ser superestimadas, porque Deus não trabalha através das circunstâncias, mas com propósito, como já disse. E o propósito de Deus, para mim e para você, é bom, perfeito e agradável. A gratidão deve ser entendida como um atributo que transcende, que vai além das dificuldades. O olhar do indivíduo que é grato a Deus em tudo e não por tudo, não se restringe às circunstâncias, não se restringe às ocorrências, não se restringe aos momentos, porque é um olhar que há de transcender as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Nós temos que sair de 2024, se desejamos ser gratos a Deus, com um olhar direcionado às circunstâncias que vão nos envolver, sejam elas positivas ou negativas, transcendental. É olhar que vai enxergar além das circunstâncias. É olhar que vai enxergar além das circunstâncias. Me vem à mente o que ocorreu com José. Já que José viveu, vocês sabem, momentos difíceis, terríveis. Foi vendido pelos seus irmãos, foi preso em uma masmorra, viveu momentos extremamente difíceis. Mas José não restringiu a sua existência às circunstâncias. Mas à vontade de Deus. José não restringiu a sua caminhada com Deus às circunstâncias que passou a envolver a sua vida. Porque se assim fosse, José evidenciaria ingratidão, assim como Jó. Mas José, em momento nenhum, evidenciou ingratidão ou descontentamento para com Deus. Pelo contrário, em Gênesis capítulo 50, José deixa explícito quando está conversando com seus irmãos: tudo o que aconteceu comigo, aconteceu porque Deus tinha um propósito. É olhar para além das circunstâncias. Às vezes nós nos desesperamos porque nós restringimos a nossa vida às circunstâncias. As circunstâncias passam, elas vão. Se 2024 foi ruim, está sendo ruim, isso não significa que 2025 há de ser ruim. Se você viveu dos 12 meses, 8 meses, padecendo em 2024, isso não significa que em 2025 você vai viver exatamente do mesmo jeito.
Nós não devemos olhar para as circunstâncias, para as ocorrências, restringindo-nos a elas. Se você deseja ser alguém que vive dando graças a Deus em tudo e não por tudo, você precisa entender que o seu olhar para com as circunstâncias deve transcender as circunstâncias, não deve se restringir quando elas forem difíceis às dificuldades impregnadas nelas. É olhar para além. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Portanto, as circunstâncias de hoje, difíceis, considerando o propósito de Deus para o seu povo, para mim, para você, são passageiras, porque Deus sempre tem o melhor para nós. E o melhor de Deus para nós transcende o tempo e o espaço, pois tem a ver com a eternidade. O melhor de Deus para nós transcende, volto a ressaltar, o tempo e o espaço, porque tem a ver com a eternidade. Todas as circunstâncias ruins vividas por você em 2024 têm a ver com hoje, tem a ver com o tempo e com o espaço de hoje, amaldiçoado, perecível, degradável, efêmero. Por essa razão, você não pode viver com o seu coração desagradecido, porque o propósito de Deus para mim e para você transcende todas as circunstâncias, ou melhor, a realidade kitnetizada, presa a esta ambiência física, a esse tempo, a esse espaço, já que tem a ver com a eternidade. Sabem por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Muitas vezes nós somos mal agradecidos, porque nós, como disse domingo passado, não estamos cultivando a doutrina bíblica que diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Se nós estivéssemos cultivando a doutrina de que estamos aqui, mas não somos aqui, que a realidade que nos aguarda transcende todas as realidades que envolve-nos aqui, que já nos envolveu, portanto, que vai nos envolver, nós seremos, apesar delas, sejam elas difíceis ou não, viver sempre gratos a Deus. Adentre 2025, encarando os dias, as semanas, os meses que vão fazer parte deste ano, isto é, de 2025, olhando para todas as circunstâncias, sejam elas positivas ou negativas, com o olhar que há de transcender todas elas, isto é, com o olhar que não se restringirá às ocorrências, às circunstâncias, aos momentos. Você tem, eu tenho, nós temos que aprender a confiar que Deus tem o melhor para nós, apesar do pior que já vivemos, que estamos vivendo
o que vamos viver. É difícil, volto a ressaltar. Sabem por quê? Porque a gente vive restringindo a nossa vida, ao que acontece conosco, no momento em que acontece. Como se fosse algo que não passasse. Tem muita gente aqui, talvez, que está torcendo para que 2024 suma o quanto antes, por causa do que viveu, por causa do que experimentou. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, porque nós somos pessoas, gente, de carne e osso. Nós temos um coração que pulsa, que bate. Nós temos uma carne vulnerabilizada, fragilizada. A gente sente. E não é pecado. Conquanto a recomendação, ou por que não dizer a ordem do apóstolo Paulo para mim e para você é: sejam gratos a Deus em tudo e não por tudo, olhando para além das dificuldades, para além das circunstâncias, entendendo que a subjacência, ou que está por detrás, é um propósito que é bom, perfeito e agradável. O propósito de Deus para mim e para você. O terceiro e último ponto é que devemos dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus para nós. Parte final do verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, em tudo e não por tudo, porque essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para mim e para você, mesmo vivendo nos momentos difíceis, não é que venhamos a viver adotando o discurso da hiena: ó céus, ó vida, porque eu existo, porque eu estou aqui. Não! A vontade de Deus para mim e para você é que venhamos a viver, mesmo vivendo nos momentos difíceis. Não é fácil, mas é a vontade de Deus, dando graças a Deus. E se formos pensar, a resposta é simples. Nada, absolutamente nada, é mais importante na vida do que a vida. Por mais desgovernada que esteja a sua vida, descendo existencialmente ladeira abaixo, a caminho de um precipício, metaforicamente falando, você está vivo. Por mais difícil, por mais angustiante, por mais nebulosa, por mais que a estação existencial que você esteja não seja a primavera, mas o inverno, você está vivo ou viva. Que razão melhor do que esta para darmos graças a Deus? Você conhece alguém capaz de manter alguém vivo? Independente da vontade de Deus? Eu não conheço.
Não existe ninguém na face da terra com a capacidade de manter-se de pé ou existindo na existência sem que Deus o mantenha. Você quer motivo maior do que esse? E mais, somos vivos, caminhando em 2024, se Deus quiser, caminharemos em 2025, em 2026, em 2027, se Deus assim quiser, na direção de uma terra que transcende tudo o que conhecemos. Porque o que conhecemos tem a ver com o mundo de hoje. E o que nos aguarda é incomparavelmente melhor. Seja grato a Deus. Seja grata a Deus. Não porque você tem uma casa boa. Não porque você tem um carro bom. Não porque você tem uma poupança boa. Não porque você está bem resolvido socialmente, psicologicamente, emocionalmente. Não. Mas porque você está vivo e vivo em Jesus de Nazaré. Foi difícil, talvez, chegar até aqui em 2024. Mas você chegou. Você está aqui, vivo, respirando, sentindo esse vento e esse abafamento por conta do clima de hoje. Isso significa que você está vivo, viva. Por essa razão que o apóstolo Paulo, entendo eu, mas entre linhas, ordena: dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Já que a vontade de Deus para com vocês é boa, agradável e perfeita. Não existe em nenhum lugar do mundo uma fábrica que produz ar, vento, que enche os nossos pulmões. Isso vem do céu. Isso é coisa de Deus. Então, aprenda a dar graças a Deus em tudo e não por tudo, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Eu concluo dizendo: agradeça a Deus por Jesus em sua vida sempre. Agradeça a Deus por sua vida, por Jesus em sua vida sempre. Domingo passado eu disse que Jesus é a maior dádiva de Deus para nós. Indiscutivelmente, a maior dádiva de Deus para nós. Você não conquistou a casa que você desejava conquistar em 2024? Você não comprou o carro que você desejava comprar em 2024? Você não está no emprego que você desejava em 2024? Não fique triste. Sabe por quê? Porque você tem Jesus. E nada disto pode ser nivelado à pessoa bendita de Jesus. Jesus é incomparavelmente melhor. Todas as vezes, meus irmãos, que eu penso em limitar a minha existência a essa existência, assim como meus irmãos, com meu pai, com meus amigos, eu me lembro. Eu tenho o melhor presente. Por quê?
É dádiva, é graça que Deus concede a alguém. Jesus Cristo de Nazaré. Fique feliz. Erga a sua cabeça. Você tem Jesus. É o seu maior tesouro. É o seu maior bem. Nada, absolutamente nada, que você almejou possuir em 2024 e não possuiu, pode ser comparado ao que Deus te deu. Jesus Cristo de Nazaré. Põe-se de pé. Eu sei que a gente começa em todos os anos estabelecendo metas, tendo sonhos, e muitas vezes, ao chegarmos no final, a gente percebe que tudo aquilo que a gente planejou não foi conquistado, não foi realizado. E por isso, somos forçados, às vezes, a entrarmos num novo ano dizendo, assim como não aconteceu em 2024, não vai acontecer em 2025. Então eu não preciso mais sonhar. Eu não preciso mais desenhar nada. Eu não preciso mais sonhar com nada. Não. 2024 está ficando nas gavetas do seu passado. 2024 está ficando nas gavetas do calendário da sua existência. Foi bom ou ruim? Está indo, sendo bom ou ruim. Então, tenha esperança. Tenha esperança. Independente do que vier a acontecer, que Deus tem um controle, que Deus tem o domínio. Imaginem José na masmorra, pensando em sua vida, de maneira pessimista. Você consegue imaginar? Tenha esperança. A masmorra não foi o destino, o ponto final na história de José. Foi uma passagem. Creia no melhor de Deus. Pense no melhor de Deus, em nome de Jesus. Deus amado.